Hoje eu tenho a honra de receber mais um convidado para a gente falar de um pedaço da história da comédia no Brasil. Para isso eu tenho um pedaço da comédia da história do Brasil aqui comigo, Eduardo Martini. Amado, que delícia! Bem-vindo, que bom que você está aqui para a gente conversar de Edu. De Edu. Eu quero que a Neide Boa Sorte venha muito no jornal. Ah, meu Deus do céu. Ah, é bom, é bom. Deixa ela quieta. Mas é um personagem que pode comentar tudo. As pessoas não sabem o que é fazer a Neide. Como surgiu a Neide Boa Sorte? Ela fez muito web, a Neide Boa Sorte, né? Só Hebe, é. A maioria é. Mas na internet, fez fuxico. Mas aí foi assim, mas a Hebe foram 6 anos, né? Mas como que apareceu a ideia? Eu fui mandado embora do programa da Galisteu, que já trabalhava há 7 anos, por um diretor que era um babaca, e ele falou... Enfim, um diretor. Não, tem diretor que é maravilhoso. Esse Esse era brincando. babaca porque ele pegou o texto, e é muito engraçado, porque quem entende de dramaturgia, entende de dramaturgia. Quem não entende o .com.br, aliás é .com só, e não precisa ter problema. É só não entendo, eu não entendo, por exemplo, de luz. Isso. Eu não Aí sei fazer confia em alguém e fala, tá bom, tá confia bom. alguém que faz. Enfim, e aí ele falou, eu quero que você diminua um pouco o seu texto. Tá bom. O que você quer? Eu mostrei 3 páginas para ele, que eu estava estudando. Ele falou, ele pegou a segunda e cortou. Eu falei, não, você não sabe cortar, você tem que ler primeiro. E aí tinham 3 pessoas atrás dele assim. E aí ele foi dizer para o diretor-geral que eu tinha desobedecido ele como se ele fosse praticamente o meu pai, a minha avó, meu tio. Aí pôs de castigo de demitir. E eu falei, é mentira, você não fez isso. Você cortou o texto, está aqui. E mostrei. Fulano, está todo mundo de prova. E o diretor-geral teve que me mandar embora. Entendi. Eu saí... Você foi sacrificado, naquelas coisas de televisão. Eu né? não fui sacrificado, não, porque eu ganhei um puta num presente. Eu deixei de trabalhar com babaca e fui trabalhar com a Hebe Camargo. Maravilhoso. Não que os outros diretores tenham sido Sim, babacas, sim. porque eram pessoas incríveis que eu amo até hoje. Eu saí da porta da produção do SBT da Galisteu, que eu amava fazer o programa, e entrei na Hebe e falei, Rê, posso fazer uma brincadeira com a Hebe? Ela falou, pode. O que você quer fazer? Eu falei, bom, eu tenho 150, agora deve ter 190, 200 perucas, que eu amo peruca. Amo. Tem coisa que eu nunca usei, que tá lá, que eu adoro. E aí eu tinha comprado uma peruca em Nova York, que era uma peruca grisalha. E eu adoro dentadura. Aquela dentadura dele, eu adoro, eu já tinha mandado fazer. E aí eu falei, eu queria fazer uma velha assim, engraçada e tal. E ela falou, aí o diretor falou, pode fazer. Então é o seguinte, acho que estava naquela interessava de não ter nada engraçado, ou de não sei, sabe assim? Ele falou, pode fazer. Mas assim, você prepara 5 perguntas e respostas. Se for legal, vão 3. Se não for legal, vai 1. Foram as 5. E ela Foi se muito cagou legal. de rir. E eu estava num nervoso, porque eu fui inventando, fiz uma mulher feia que se acha o máximo, que não pinta o cabelo, que aí tem algumas coisas intrínsecas níquelas que eu acho legal, né? A pessoa que não pinta o cabelo, que se assume do jeito que é, não tem problema. E aí a própria Neide, aí a Hebe pediu para eu voltar, isso foi em outubro de 2006, pra você ter uma ideia. Aí, em novembro, no dia 2, teve um problema no aeroporto de Congonhas, que o Lula, que já era presidente, eu acho, 2006 ou 2007, falou que ia comprar um aparelho que o avião descia de ré, estacionava, aquelas histórias todas que político faz, para enganar o povo. E eu estava no aeroporto, e eu fiz uma situação de aeroporto. A Glória Gaynor estava no programa, e a Hebe a Neide, nesse momento, ela virou real. Por causa mais louca, porque eu tinha acabado de passar por uma situação que muita gente passou, né? Então, assim, boa tarde, senhora, a senhora vai viajar? Não, eu vim comprar carne. Estou aqui no aeroporto vendo a babaca da tua mãe. E eu enfiava o pé, né? Ela era mal-humorada desde o começo? Ela não era mal-humorada, ela faz essas perguntas idiotas que as pessoas fazem, mas não, né? tipo mal-humorada assim, a gente vai estar enviando, a gente vai estar fazendo, a gente vai estar... Existe uma... A falta de acesso, a falta de educação, a falta de possibilidade das pessoas, pela má gestão que a gente tem nesse país, gera pessoas que precisam trabalhar, mas que não são aptas a ficar naquele lugar. Essa irritação vai toda na Neide. E um pouco em mim. Sim, porque assim, não é possível que uma pessoa não consiga servir aquilo que ela se propôs a fazer. Então foram 6, 7 anos de Hebe Camargo. E aí a Neide virou pessoa ia falar assim, ai, olha, dá isso aqui pra Neide. A Neide existe. Vestido. Ai, olha, minha mãe morreu, mas ela amava esse vestido, dá pra Neide? Neide, dou, claro que eu dou. E, você fez muito sucesso com a Hebe.
muito sucesso com o Chico também. Nossa, né? muito. Você fazia um personagem que... Fazia vários. Mas tem um quadro que é sinônimo, Você viu né? que ódio Não, quando eu vejo? não é que eu... Eu tô malhado, não tem Que nada de é que ele fazia com o uma Haroldo drag. hétero. O Haroldo, o personagem do Chico, ele falava, eu sou hétero agora. Falava, pelo amor de Deus, para com isso, sua besta. Sou hétero, E para. e o Chico era uma coisa maravilhosa, porque ele falava assim, que a Lolô, a Luísa Perissé, era a melhor comediante, eu era o melhor ator, e eu ficava puto. E hoje eu dou graças a Deus, porque eu falo assim, entendi, o ator pode fazer de tudo, o comediante talvez não. Sim, Claro que então, pode, você fazia toda vários bobagem. papéis no programa do Você Chico, fazia mas vários tinha papéis. esse que Ele você falava, fazia a escada "Vem cá", para Haroldo que dizia que era hétero e não era mais. que eu fui contratado para fazer a drag. Porque naquele momento, eu acho que foi em 97, a drag queen mudou, não era mais a bicha. A drag já estava de cabelo, estava meio mulher, estava de salto. Entendi. E não era a drag espalhafatosa, sabe assim? E eu fiz aquela drag que eu começava a ver nos locais, que tinha cabelo liso, que usava peruca. E era reconhecido na rua? Muito. E as pessoas adoravam. Eu tenho uma coisa Para, que é Sérgio, sou muito hétero, legal, para. que é muito legal, que é eu nunca tomei um coió de ninguém por causa do meu trabalho. Mesmo fazendo personagem feminino, mesmo fazendo bicha, fazendo hétero, fazendo velho, fazendo garoto, eu ganhei um prêmio de melhor ator fazendo menino de 9 anos. Eu nunca tomei coió porque eu acho que eu sempre, apesar da Neide até, desse humor, né? Porque a gente passou uma fase Chico Anísio que você podia tudo, para hoje que você não pode nada. Mas o moço, para eles. fazer rir sempre pode, né? Rir todo mundo quer, né? Mas eu faço, eu não tenho esse problema não, porque eu parto de uma coisa que eu, né, enfim, eu vivo numa democracia. E o que eu falo Claro. é uma coisa, que você entende é outra. E o que você acha que tem a essência do personagem, que você faz... Eu faço, eu não tenho o menor problema, eu respeito todo mundo, enfim. E aí eu dei essa visualizada de como era a drag queen daquele Entendi. momento, né? E a coisa desandou, e a coisa foi. A Ingrid Guimarães falava, você faz um cabelo, você bate um cabelo melhor do que qualquer mulher. Tá entrado no meu olho. Mas, E a ó, gente me e você também divertiu fez um muito. personagem muito famoso na novela com a Dercy, né? No Deus nos acusa. Várias novelas, mas esse que era o querubim da Dercy Foi Gonçalves. as outras novelas foram participações pequenas, mas o Querubim me deu a história de passar com a Dercy durante 9 meses, 2 vezes por semana, gravando 36 cenas sem trocar de roupa e fazendo as coisas mais hilárias que você possa imaginar, comendo pastel que ela levava frito de manhã com mexerica, com tangerina. E como era a Dercy? Quem é a Dercy que a gente não conhece? A pessoa mais doce que eu já vi na vida. Dizem, eu não li o livro dela, que eu sou o único ator citado no livro dela. Não sei se isso é verdade, porque eu não li o livro dela. Nunca. Eu vou ler e não vai. Você me conhece um pouco, você sabe que eu Eu vou sou dar bem... pra Neide boa sorte ler. sou Pega bem- pra Neide pra ela ler. E a Dercy era assim, ela não tinha problema nenhum comigo de nada. Como é que era o nome dele, que tinha uma birra com ela? Tá na ponta da língua. E ele falou, toma cuidado, que ela vai te ferrar. E eu descobri uma coisa engraçada, porque ela usava ponto. Então ela falava, Querubim! Fala, dona Celestina. Ai, meu Deus, ela vai me dar bronca. E ela ouvia, enquanto eu botava um caco, o que ela tinha que falar. Ótimo. E o Jorginho Fernando, que era um deus, falava, Edu, você descobriu uma coisa maravilhosa, não deixa de fazer, porque o pique não cai. Sabe? Então eu falava, dona Celestina, para com isso. Coloca um caquinho, Eu reclama, colocava faz uma um caquinho piadinha que ela enquanto ela podia ouve. ouvir e a gente equilibrava. E aí entrava o Cláudio Correia Castro, que era aquele deus da sabedoria, o homem sério, ele fazia. O Gabriel, né? O anjo Gabriel, e tinha com ela. E tinha coisas que eram maravilhosas. E ela não se privava de nada. Isso era no céu, eles faziam os anjos do céu, Ele que tinham fazia que no céu e a cuidar gente de não Cláudia tinha- Raia, Maria E Escandalosa. a gente não tinha troca de roupa. Então era uma cena atrás da outra e a gente se cagava de rir, porque ela teve uma vez que ela foi pro limbo e só fiquei eu e ele durante um bloco todo no céu, perguntando onde é que ela estava. Aí Deus perdoava ela e ela caía. Então fizeram 2 roupas iguais, botaram um boneco vindo do céu. Dona Celestina! Trava a câmera, não se mexe. E aí o boneco caiu e virou as pernas para cima. Graças a Deus a senhora apareceu. Entra, Dercy. A Dercy não vai e não bota as 2 pernas para cima. Caixa vasca apareceu. Não, eu tinha acesso de riso e o Jorginho não cortava. E eu acho que essa coisa da gente
saber o lugar que a gente ocupa, né? Se eu vou fazer uma peça com você e você é o protagonista, ou eu sou o protagonista, se a gente sabe o lugar que a gente ocupa, a gente trabalha junto pelo resultado, não trabalha junto, não trabalha para você sobressair para aquilo. E aí o trabalho fica bacana, né? E aí a Dercy era doce, então, porque a gente tem essa imagem de que ela, mesmo quem não conhece hoje a Dercy, tem uma geração que sabe quem é a Dercy, porque a Calabresa imita a Dercy. Tem esse arquétipo, né? Falando pra uma velha desbocada que falar qualquer coisa. E ela era doce. Então, ela era doce, ela era uma pessoa normal. Tinha umas coisas que ela falava, cara, porra, não enche o saco, caralho. Era uma sinceridade. E aí também eu acho que tinha um personagem Dercy pra televisão, que as pessoas gostavam e chamavam ela pra ver. Né? Então, eu acho que ela foi Dercy quando ela foi no Jô. Ela era muito Dercy quando ela ia na Hebe. Mas ela ia no Pânico, ela mandava tomar no cu, tomar no cu. Entendi. Porque eu acho que era o que ela imaginava que as pessoas queriam dela. Entendi. E eu sempre fiquei na... Oi, Dercy, tudo bem? Tudo, meu filho. E você? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Chegou atrasada, porra? Falei, não, tava com trânsito. Dança, caralho. E aí... Mas era conversa igual a gente faz, né? Sabe assim? E você chegou nas novelas da Globo como? Que eu sei que você fez musicais. Meu filho, eu fiz com 14 anos, 15 anos, eu fiz TV Tupi, ao vivo, no Rio de Janeiro, no Cassino da Fala Manchete. Pra poder aparecer Manchete mais nunca fiz. Não, eu cheguei porque, na verdade, assim, eu acho que eu fiz muita coisa, né? Eu tive a grande sacada, Bruninho, de me produzir quando eu tinha 19 anos. Senão eu estaria fora do mercado de trabalho. Filho do superintendente financeiro da Itaipu, branco, feito um palmito, tinha carro com 17 anos, e as pessoas julgavam, ou julgam até hoje, muita gente pela capa. Eu era paulista morando no Rio de Janeiro. Então, já está julgadíssimo. Já tinha, já está julgadíssimo. Já tinha uma história assim. Aí fui fazer o tablado, e no tablado eu logo fiz um teste, e esse teste eu fui fazer o papel principal de uma peça que a Sônia Berditevski dirigiu, o único papel principal, porque eu dançava, naturalmente. E aí saiu o DRT, meu DRT é 904. Sua carteira de trabalho de ator. É 904. Nossa, então assim, porque eu estava contratado para fazer a Bruxinha que era boa, que o produtor do Chico Anísio estava produzindo, e aí, você tem que ir lá no sindicato com contrato, tá bom, 904. Então, é uma loucura. Era assim, sabe? E você fez Actors Studio? Hã? Você fez Actors Fiz. Studio? Aí eu fui morar nos Estados Unidos em 84. Que coisa, o Actors Studio, gente, tinha até o programa, né? Inside Actors Studio. Mas, na verdade, assim, a história deles é completamente diferente da nossa. Não tem como fazer. Né? Porque lá você para fazer o private moment do personagem. Você para estudar o personagem em cenas que ele não está aparecendo para você criar. Onde a gente tem tempo de fazer isso? Não tem tempo. Quanto tem dinheiro para pagar, para fazer isso? Uma novela grava, você falou, grava 40 cenas por 35 cenas a cada 2 dias. Você nem tem tempo de lembrar onde o personagem está. Tu quer saber a roupa e às vezes o diretor lembra. Chega molhado. E olha, Bruninho, isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Tem muita gente no lugar errado dentro da televisão e dentro do teatro. Muita gente. E aí, como assim? Assim, por exemplo, tem um diretor que ele acha que a direção é a coisa que tem que aparecer. E eu acho que no teatro quem tem que aparecer é o ator, ou o espetáculo, ou a história. O Paulo falava, né? O teatro é a arte do ator. Eu acho que sim. O cinema é a arte do diretor e a televisão é a arte do patrocinador. O diretor... Pois mas você presta atenção, é muita loucura, porque um diretor sem o ator, o que ele faz? Nada. Um ator sem o diretor até faz, pode fazer mal feito. Mas, na verdade, não é o que é mais importante. Se eu tenho um trabalho com você e você vai fazer um filme e você fala, Martini, aqui eu quero que você faça isso, puta, que máximo. Agora, não, nesse momento você sai e eu vou botar fumaça... Põe uma ópera e vai descer uma... E aí você vê espetáculos que viram nada. Eles viram um show de coisas acontecendo que não são nada. Tecnologia, um show de visões lindas, que não deixa de ser bonito, mas o ator fica onde? E você vê personagens que são massacrados em função desse ego. Né? Aí gente mais calada, a gente vê, gente que não é para aquilo. Tipo, não é que a pessoa não é ruim, mas não é para aquilo. Eu acho que todo mundo pode tudo. Todo mundo tem o direito de fazer tudo. Mas eu, muito cedo, eu não posso fazer galã.
Eu não tenho o meu tipo de galã. Eu posso fazer o anti-galã, como eu fiz no Até Casamento Não Separa, uma peça que eu escrevi com a Cris Nicolotti, que eu faço com a Suzy Rego até hoje, que já, porra, é um sucesso absurdo, as pessoas amam, mas eu faço o marido atrapalhado. Porra, ótimo. Caraca, meu, entendeu? O que é? Tavinha, eu vou te matar. Eu adoro quando ela fala, Tavinha, eu vou te matar. Eu acho isso fofo. Eu faço o anti-galã. Quando você sabe o teu lugar dentro da história, aí ajuda tudo. Agora, eu sempre dou risada com você toda vez que te encontro, tô em cartaz no Teatro do Edu, fazendo 1 milhão, ele conta alguma coisa. Teatro. O teatro que o Edu gerencia. Boa, agora ficou gerencia, mas ele, às vezes, até reclamando de alguma coisa, é muito engraçado. Isso você me diverte sempre, mas o que te diverte? O que você acha engraçado? Quando é que você está se divertindo? Fazendo o quê? Quando eu vejo pessoas como você. Por exemplo, eu estou falando sério, a gente está aqui, não tem por que elogiar. Assim, você chega, você faz, tá tudo bem, tá tudo coisa, e aí você promove em mim, que estou limpando o teatro desde de manhã, ensaiando o Clodovil novo, ensaiando uma comédia nova, tentando ler um texto, fazendo um projeto, pegando empresa, pagando boleto, limpando casa, minha mãe, meus irmãos, meu carro. Isso tudo você é uma responsabilidade muito grande, você transformar um teatro num ponto cultural. E aí, quando chega uma pessoa como você, quando chega uma pessoa como a Vivi, sabe, a Vanessa, a nossa bilheteira, eu amo. E aí chegam os caras da cafeteria, o Manel e a Ana, Edu, quer um sorvete, quer uma coisa, não, tome isso, sabe, são coisas que amenizam o seu dia. Mas assim, as relações humanas te divertem? As relações humanas, as histórias me divertem, eu me divirto, assim, eu morro de rir com a Lucille Ball, eu amo. I love Lucy. Ai, nossa, tenho paixão. Outro dia, ela estava dançando... Outro dia, fazendo, 70 anos. Outro dia. Ela estava dançando balé clássico e ela foi, colocou o pé na barra e aí a professora, não, madame, là-bas, leg là-bas. E ela não conseguia tirar a perna da barra, falava, là-bas, là-bas. Falava com a perna. E aí eu passei uma situação em Paris agora, numa viagem que eu fiz, exatamente assim. A moça falou, não, monsieur, la rue, c'est là-bas. E eu falei, mas eu já fui para là-bas. E lá-bas não dá certo. E eu me divirto com as atrapalhadas que eu faço. Eu cago de rir. Eu sou contando, você se diverte mesmo. Atrapalhado. E eu adoro me atrapalhar, eu adoro essas coisas, sabe assim? Eu adoro essas histórias. A gente alugou um puta de um carro BMW que o cara forçou, não, você tem que ir. Tá? A gente foi para o Monte São Michel, voltou pelo Vale do Luar, entrou em Três Castelos e parou numa cidadezinha que tinha 2 ruas, a tal da história Là-bas. E ela falou, você quer estacionamento? O francês horroroso, eu não consegui entender. Eu falei, claro que eu quero. Ela achou que eu não queria. Eu dei uma volta, entrei no ônibus, voltei. Dei uma volta, entrei no outro carro, voltei. E eu falava, mademoiselle, ela falou, não, c'est là-bas. E eu falei, Là-bas é a outra rua. E tinha um negócio, nome de concreto, e a mesma rua. E o ônibus buzinava, eu falei, Là-bas não é. Dei a volta, passei, fui por uma outra rua, voltei. Eu falei, minha senhora, não é ela Là-bas. falou, monsieur, Là-bas. Eu falei, Là-bas eu já fui. E aí eu mesmo começo a rir de mim. E aí não era um estacionamento. Aí ela subiu a pé e falou, toma isso. Aí eu falei, graças a Deus, eu peguei o BMW, dei a volta. BMW 2029, nem tinha ainda ela sendo na BMW. E eu falei, meu Deus do céu, se der uma merda com esse carro, eu tô ferrado. Aí apertei, um botão não funcionou, 2 botões não funcionaram, de repente a porta do estacionamento faz zoom. Eu falei, e agora? Se eu passo e a merda da porta fecha? Fecha no carro. Ai, minha nossa, não! Entrei no estacionamento. De ônibus passando. Aí vaga 306, cadê a vaga, onde é que a vaga? Abriu o teto solar, 306, andei, achei. Quando eu consegui estacionar, vi que tinha uma X5 do meu lado e um igual do outro lado, não abri a porta. Eu falei, minha Nossa Senhora, não é possível, eu já fui para lá, já fui para lá cá, e agora não consigo sair do carro. A minha sorte é que o cara saiu. Aí fui para frente, estacionei. Quando eu estacionei o carro, eu saí, fiz pipi, a luz apagou. Como é que você sabe? E aí eu fui andando, falei, meu Deus, não é possível. E aí eu vejo, de repente a luz acende e tem um casal assim, ó. Olhando tudo. Olhando o que estava acontecendo. O que está acontecendo com esse cara? Você é meio Mr. Bean. Você vai se atrapalhando. Mas eu faço, é uma cagada atrás da outra. Engraçado assim, eu tenho uma vontade de conhecer, de fazer, e isso me diverte. Você se diverte com isso? Me diverte, sabe o quê? Água.
Adoro lavar frente. Você já chegou eu lavando a frente do teatro, adoro. Ah, isso é Ai, lavar, sabe, lavar o hall, passar água. Eu acho que a água limpa, a água lava. Parque aquático, já foi? Parque aquático? Não vou. Não vou porque a pessoa é branca, a pessoa toma um sol, fica da cor da parede, vai internado com insolação. Eu não posso arriscar. Mas aqui, você é uma figura pra mim de teatro mesmo. Sou. Porque você é um grupo de teatro. Você, Eduardo Martini. Porque quando você tem um grupo de teatro, é muito comum que tem os espetáculos do grupo, né? Os espetáculos de repertório do grupo. O grupo tem um repertório. Então você vai lá, o Melhores do Mundo, que é um grupo de comédia, tem, sei lá, 11 espetáculos do repertório, às vezes eles vão lembrar como é que é, mas estão todos lá. Você pode contratar qualquer um, a cidade fala, não, a gente quer esse. Agora, você, Eduardo Martini, tem um repertório, porque você tem até que o Casamento não Não Separe, o Clô, a Neide, Neide, da mãe. O Filho da Mãe, Uma Lágrima para Alfredo, um drama que é o Pra Você Lembrar de Mim. O Clô, que está fazendo sucesso, vai ter outro. Ele está em cartaz nesse momento com 3 espetáculos no teatro? 3 e estou ensaiando mais 3. Você está com 3 e vou ensaiar mais 3. Então eu vou fazer uma pergunta muito geral, porque depois a gente vai tentando entender como é que é. Como é que é, tá? É assim, nego, eu cuido de um teatro que é um ponto cultural. Né? Sim. E não é o Conheçam, chama Teatro União Cultural. É um teatro recentemente administrado pelo Edu Martini, no Paraíso. É um teatro muito agradável, pertinho da Paulista, mas é um teatro de bairro, exatamente. né? E aí o que acontece? Aquilo não é o Teatro Eduardo Martini. Não, aquilo é o Teatro União Cultural para todo mundo. E aí vão pessoas para lá, como foram agora há pouco tempo. Assinei contrato, né? Mandei o contrato, a pessoa vai, eu vou fazer quarta e quinta, o valor da pauta, tá tudo ok. A pessoa leva o contrato para assinar, não me devolve o contrato na semana da estreia, no dia anterior da estreia, me manda o WhatsApp dizendo, olha, a gente não vai mais estrear. Amanhã. Quando? Não, a gente não vai mais estrear. Leva o contrato, não me devolve o contrato, eu não posso pagar multa. Então eu tenho que produzir coisas que é para o teatro não... Você entendeu? Sim, acho que é em termos de ocupação cultural. Sim. Mas eu quero perguntar outra coisa, como é que é para você? Sim, mas aí para mim o que é que a minha cabeça tá a 1000 por hora de falar, bom, agora eu preciso... O que eu quero fazer como homem? Primeiro vem a primeira pergunta. O que eu, Edu, Carlos Eduardo, quero falar, sobre o que eu quero falar. E depois eu começo a procurar. E ao mesmo tempo eu tenho que sanar essa falta de responsabilidade de certos produtores que marcam uma pauta no seu teatro e simplesmente desaparecem. Mas esse é o gestor cultural. Você, Eduardo Martini, gestor cultural, consegue contratar do Eduardo Martini, produtor, para acionar o Eduardo Martini, ator. Mas o Eduardo Pessoa, você é muito produtivo. Sou. Você é muito criativo. Como é para uma pessoa ter 6 espetáculos ensaiando mais 3? Eu tenho certeza que eu te pedi um de 10 anos atrás, tu faz. Eu tenho uma intuição louca. Assim, eu tenho coisas que eu falo, eu quero fazer isso. Eu preciso fazer isso. Em quanto tempo você faz um espetáculo? Em 1 mês. E é um espetáculo. Cenário, é diferente dos outros. Eu respeito muito. Não adianta entrar tem um outro diretor, com sapato rasgado, com coisa lá, a não ser que a peça... Tem o sapato rasgado, que seja assim. Sim. Mas também tem uma coisa que eu nunca tive, eu tive pouquíssimos patrocínios, os diretores me cobravam valores muito altos que eu não podia pagar. Eu aprendi a me dirigir. Né? Então, assim, eu tinha que ter uma agilidade e um respeito para o público. Assim, a peça pede para ser dessa maneira, então vai ser dessa maneira. O que a gente precisa fazer para isso dar certo? Não tem? Leva as coisas de casa. Eu tenho 44 peças armazenadas na minha casa. É isso? Estou falando, você tem então 44 peças de repertório. Mas como é que você não confunde? Para você lembrar de mim, um drama com a... Karina e da Regina... Da Regina Antonini. Lindo. Com a Karina. Aí você faz o Clô. Que vai ter outro Clô agora. Nova peça do Clodovil. Nova peça, Clô para sempre. E aí vai fazer, quando eu sair de cartaz do seu teatro, volta ladrão que rouba ladrão, que vai de novo. Quando você sai, eu entro com o ladrão. Como que é? É assim, todo dia... Eu tenho uma coisa, eu passo a primeira cena de cada espetáculo quando eu chego no teatro. A primeira, que aí dá uma ligada. E eu não consigo, eu acostumei, porque... Ligou o botão daquela peça, vai aquela peça. Vai até o final. Nunca misturou, nem para me contar uma história aqui. Nunca. Eu já tive um problema uma vez, eu estava muito cansado, muito dolorido com uma sacanagem de uma pessoa que
tinha feito uma sacanagem grande comigo. E eu, emocionalmente, eu estava muito fragilizado. Eu entrei em cena e não conseguia me lembrar do texto. Não me lembrava o que vinha depois, mas eu estava exausto emocionalmente. Foi um burnout, a gente chamou hoje. Foi uma cagada, literalmente. Eu cancelei, cagada antigamente, eu hoje chama cancelei burnout. a estreia e fui para casa arrasado, me achando a pior pessoa Não do tinha mundo. acontecido. Mas Porque pra vocês nunca que não tinha fazem acontecido. teatro, a gente tem uma coisa maluca, que é, você tá no meio da peça e por acaso você começou a pensar em outra coisa, por que começa? Nossa, será que eu deixei a panela no fogo? Sua boca tá lá falando, né? Quando você volta, aí seu cérebro pergunta, ô, Boa, quando você tava mesmo? A boca falou, não sei, parei agora. Aí você fala, ih, rapaz, onde é que eu tava pra falar a próxima frase? Porque teve um cara uma vez que falou assim pra mim, Edu, você olha pra tudo que tá acontecendo, cara, foca na peça. A gente vê teu olho olhando a cabine, eu sei tudo o que acontece. Tudo. Também. Nem que eu tenho que disfarçar. E no Clodovil, agora tinha uma senhora assim, ó. E por um acaso, meu olho passou, eu falei, ai meu Deus, uma senhora passarinho. E falei, agora eu vou mostrar para vocês as mulheres que eu trabalhei. Vídeo. Entra o vídeo da Cacilda Becker. E o nome da Cacilda Becker? Você esqueceu. Porque a senhora passarinho me tirou do eixo. Esqueceu o Cacilda Becker, eu só falei- pensava, senhora passarinho, senhora passarinho, senhora passarinho. E aí tem coisas que eu faço e eu não sei voltar, porque eu vou e falo, e agora? Onde é que eu tava? Pelo amor de Deus. Isso, Porque isso. tem umas coisas... No teatro, alguém dá uma outra deixa, seu cérebro volta. Quando é a gente sozinho, aí eu pulo pra próxima que eu sei e vou dali. Ah, faltou pessoa um pedaço te da peça, ajuda, né? acabou. Mas Mas a gente não consegue se ajudar a gente Se mesmo, bem né? que eu tive uma pessoa, nojo, dessa atriz, que ela me corrigiu em cena sem eu ter errado. E aí dei um zabaraba, porque o personagem era esse assim? empresário. Nossa, fiquei muito mal. Mas vem cá, vamos Fale. falar do sucesso do Clô, porque vai ter um novo Clô. Vai. Como é que é? Muito raro no Brasil uma continuação, né? A Neide aconteceu a mesma coisa. Eu fiz I Love Neide, manual de uma cinquentona atrevida, e fiz Neide, a viagem. Ah, I Love Neide, a viagem. I Love Muito Neide, a bom. viagem. Agora, pensando, não sei qual dos dois eu vi. Mas o Clô. O Clô, o Simplesmente Clô Simplesmente acabou, Clô, todo acabou. mundo. É impressionante a gente ver o Clodovil em cena. Eu ganhei para Bibi Ferreira, de melhor ator, foi maravilhoso. Sim, eu vi uma senhora falando assim, eu queria falar com o Clodovil. E assim, minha senhora, acho que não vai ser possível, mas ela achava que era. Maravilhosa, duas coisas maravilhosas. Uma senhora falou assim, meu Deus, você não é ator, você é espírita, que maravilha de trabalho, saguão cheio, que maravilha de trabalho, olha, até a barriguinha do Clodovil você tem. Aí eu fiquei arrasado. E teve outro cara que falou, pô, esse cara, né, bacana. Pô, o cara não faz mais televisão, mas só faz teatro agora. Ele achou que era um Clô. Achou que o estava fazendo Clô teatro. tinha sumido da televisão. Muito bacana. Eu Desistiu. nunca pensei que eu fosse chegar nessa... Eu já queria ter feito o Clô há 13 anos atrás agora, com o Luiz Carlos Góes, mas ele faleceu antes de escrever. E eu acho que eu não faria nem a metade do que eu estou fazendo hoje. Não sei. E por quê? O que aconteceu? Não sei, eu acho que é maturidade, E vou falar, e o Edu faz um Clodovil, que é muito imitado, mas com uma delicadeza. Porque na hora de você fazer 1 hora, não dá pra ser uma imitação, né? Não dá pra fazer 1 hora de uma caricatura. Então não é um pessoal da... O pessoal tá, acha que todo mundo... Não é o deboche do Clodovil. Não, pô, mas isso cabe em 2 minutos, 3, 5, mas não dá pra fazer. Então tem uma delicadeza que faz a gente acreditar que é o Clô, sabe? eu quis fazer mesmo, porque eu quis falar sobre a solidão dele. E agora o próximo como é? Que vai, então tem um novo espetáculo, estreia dia 8. uma história, estreia dia 8 de abril. O próximo eu tenho eu quis falar muito sobre a relação dele com a puxada de tapete que as pessoas deram na vida dele. Sabe? Eu nunca... Sabe de uma coisa, Bruno? Eu tenho uma coisa assim, eu nunca defendi um personagem. E eu nunca defendi e nunca ataquei. Porque, na verdade, tem gente que fala, ai, meu personagem não falaria isso. Falei, então, na sua peça, quando você montar, vai ficar maravilhoso. Mas na minha peça você vai falar. Você vai falar. Porque se você
está ali para falar uma coisa que seja a pior coisa do mundo, a gente precisa falar porque tem pessoas que vão se identificar com essa coisa horrorosa que você está falando. Entendi, né? entendo. Com escrotidão, com o fascismo, com a baixaria, com a pedofilia, com tudo. E as pessoas elas precisam se ver porque o teatro tem essa função. Você se vê e fala... Caraca, você começa a pensar. E é isso que o poder, seja ele qual for, tem medo. O que o teatro faz. Pessoas saem de lá pensando, pessoas saem Extremistas refletindo. têm medo do teatro porque eles não entendem. Sem Eles não refletir. entendem uma coisa que só entendem o que é, entendeu? Isso é isso. Por isso que eles falam, não, homem é homem, mulher é mulher, porque eu só entendo assim. Quando uma coisa é o que ela não é, a sutileza da arte, quando você vê uma obra, uma escultura, é uma bola, e o cara fala, não, isso daqui é a representação do ódio, do amor, ela é o que não é uma sutileza. Os extremistas não entendem sutileza, o teatro é sutil, né? E as pessoas, na verdade, essa falta de acesso, essa falta de entendimento, porque as pessoas falam de democracia, mas você não pode pensar diferente delas. E elas não estão vivendo numa democracia. É básico. É democracia só se você concordar básico. comigo. É verdade, mas aí o que não é mais acontece? democracia. Essa coisa hipócrita, ela cerceou muitos trabalhos de muitas pessoas. Você entendeu? Então, hoje em dia, eu ouço falar de pessoas que falam, só tem 3 negros retintos famosos na televisão. Como? E Milton Gonçalves, e Zezé Mota, e Dona... Meu Deus do céu, assim, não dá para falar sobre isso. É um desconhecimento muito grande que ofende as pessoas. Eu acho que você minimiza o trabalho e você eleva uma ignorância, sem o lado pejorativo, muito grande. Tem um orgulho da ignorância hoje em dia. Porque E deixa eu fazer uma pergunta que eu queria te fazer. O Clô te deu prêmios e foi... Mas pra você, qual é o seu grande sucesso no teatro? Todos. Mas um que... Porque não tem... Eu fiz Aleluia... Qual ficou mais tempo? Eu fiz Aleluia, que era uma mulher que tacava fogo na casa na noite de Natal, que eu amava fazer. Eu fiz 1 mês e meio só. Que não deu certo com o público. Entendi. Mas eu amava fazer. Eu acho que o meu grande personagem, minha grande coisa, nunca foi uma coisa que tinha uma ligação com o público, com dinheiro, com prêmio, com nada. Entendo. Eu acho que é o momento. Por isso você tem 44 peças guardadas no armário e 190 perucas. Algumas que não... Mas é bacana porque essas pessoas que falam meu personagem e eu vou ficar fazendo 98 anos essa peça, você não se arrisca mais e você vira uma muleta. E o ator, ele tem que se arriscar a uma coisa nova. Ele tem que se arriscar de uma coisa diferente. Ele tem que estar vivo, ele tem que ver o que a sociedade está rolando hoje em dia. E você tem muitos sucessos no teatro, né? Então não é porque tem gente que fez carreira, fez dinheiro com um sucesso no teatro, você tem muitos. Então você sempre se arrisca, não é bom, não deu certo com o público. Aí de repente... Sim, porque na verdade o que aconteceu, eu sempre tive uma coisa, que eu sempre ganhei dinheiro e investi no teatro, ganhei dinheiro e investi no teatro, ganhei dinheiro e investi no teatro. Então eu tenho 11 microfones, eu tenho 4 moving lights, eu tenho 17 refletores, eu tenho tapete, eu tenho móvel, eu tenho um cenário que se transforma naquilo que você quiser. Né? Eu tenho aparelho de som, eu tenho mesa de som, eu tenho mesa de luz, porque é disso que eu vivo. Né? Eu investi agora, o teatro está todo pintado, a Lux Color me deu as tintas, tem exposição, montei a sala Elias Andreato lá embaixo, que é uma sala multiuso, uma sala off multiuso para o Elias, que para mim é o grande artista desse século, desse momento. O Elias não para, né? Tem um espetáculo novo dele agora. Eu preciso, na verdade, ter esse cuidado agora de pegar esse dinheiro e transformar para o Eduardo, dar um presentinho para ele também, sabe? Que é o quê? Uma viagem para Paris, que eu sei que você gosta. Foi maravilhoso. Mas qual é o presente para o Eduardo? Que às vezes tem alguém vendo... Eu vou falar, presente materialista, eu vou falar. Um carro, eu amo dirigir, amo. Acabei de quebrar o para-choque do meu carro num poste, estava tão cansado que eu fui sair para a direita e não vi que o poste estava na esquerda. E eu estava com medo, botando meu carro de ré na garagem, que eu moro em casa, que eu amo casa, por exemplo. Um presente para mim seria uma casa. Casa! Então, ótimo. Casa, posso andar pelado. E taquei o retrovisor no portão do carro. Isso são presentes. Uma casinha, um carro, umas viagens para Paris. Mas nada como ter saúde. Nossa, nada como ter saúde. Eu estreiei no teu teatro, você estava passando tão mal aí, depois, na semana seguinte, a senhora, como é que você tá? Eu falei assim, gente, lembrando de como que eu fiz a peça dopado semana passada.
Porque o nosso chefe não aceita, como chama? Dispensa, né? O nosso chefe não aceita, que a gente Nosso chefe não aceita, não tem dispensa. Mas eu já fui, tinha vezes que eu adorava roupa, adorava coisa, mas eu acho que você vai assentando na vida, você vai vendo que realmente é importante. Tudo que eu tenho em casa vai para o cenário. Eu sofri um assalto muito grande em 2012, 5 caras entraram na minha casa, me bateram, levaram uma porrada de coisa, e eu, graças a Deus, fiquei com vida. Então aí eu saquei, amado, que eu não precisava de nada, a não ser da minha saúde, para poder continuar a fazer aquilo que eu amo e comprar as coisas que eu gosto. Então, o material acabou se tornando, na segunda, sabe? Importante. Que bom falar isso. Eu adoro computador, porque eu gosto de computador, porque eu preciso, né? Eu gosto de casa, não detesto apartamento, tenho vontade de matar apartamento. E por causa da invasão das pessoas, né, a soberba das pessoas, o poder que elas acham que elas têm em cima de uma síndica, de uma coisa, de uma Síndicos, história. condomínios. Completamente louco, né? Cai o elevador, morre sufocada lá e não faz porra nenhuma. E carro porque eu gosto de dirigir. Mas também saquei que um carro usado é maravilhoso, porque o PVA é barato! Então, olha, muita saúde pra gente, quero trabalhar muito com você ainda, é muito bom te ver. Eu adoro. Muito feliz. Obrigado por ter vindo aqui visitar. Hã? Obrigado por ter vindo aqui visitar. Eu amei. E vocês podem encontrar o Edu Martini no Teatro União Cultural. E já que você gosta de computador, qual a sua rede social favorita para as pessoas ir lá te ver? Minha rede social favorita é tudo. Eu só não tenho Orkut, o resto eu tenho. Mas tá tudo lá, Eduardo Martini. @ Eduardo Martini, direto. Martini com I no final, como igual drink. a bebida, doce e branco.